Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aqui por força do hábito, gente. Bom, estamos indo aqui para a nossa aula número 38, tá bem? E hoje nós faremos uma breve revisão dessa maravilha de livro, curtinho, mas maravilhoso, da Abolição do Homem. Tá certo? Ele é um livro curto, tem ali acho que umas 80 páginas. Deixa eu ver, eu não me lembro de cor. Não, tem 120 páginas, mas enfim, ele é curto. 120 páginas, um livrinho curto comparado com os demais, tá bem? Faremos uma revisão sobre ele hoje. Vamos começar falando sobre um pouquinho sobre o pensamento moderno. Ó, pensamento moderno, pessoal, ele é o maior salafrário da história. Por quê? Porque é que nem a arte moderna? Não, veja, se eu falo assim, Enzo, o senhor irá me pagar R$ 1.000 por mês e em troca eu vou deixar o seu carro limpo. Tá certo, ué. Ele me paga, eu limpo o carro. Agora, Enzo, o que acontece se ao invés de limpar o carro, eu passo a limpar, sei lá, o teu quintal? Tá certo isso? Tá limpando igual, tá? Não, o trato era o carro, não o quintal. Não, não, Entendeu? é, Dentro do acordo é o carro. é o carro, tem que fazer o carro. Então você não paga. Ora, o pensamento moderno faz a mesma coisa. Ele fala assim: nós vamos educar bem as suas crianças, educam completamente mal. Porque o Lewis, ele escreveu esse livro em resposta a um outro livro escrito, que ele não fala o nome, tá? Mas esse livro era para ser um livro de gramática inglesa e acaba falando só de filosofia moderna, basicamente, tá? E o pensamento moderno, os modernistas, eles acreditam que os juízos de valor, o que é um juízo de valor? Por exemplo, o contrato de vassalagem. Os senhores sabem o que é o contrato de vassalagem? Não, mas eu quero saber. O contrato de vassalagem era um acordo feito entre os vassalos e os suzeranos na Idade Média, os feudos, ou seja, entre senhor e servo. O que era o feudo? Feudo era uma mini cidade na Idade Média, em que você tinha um castelo, e ali dentro desse castelo morava o dono do feudo, família dele, os soldados, os mais próximos, aqueles que lhe serviam, etc. Esse castelo era cercado por causa de uma possível invasão. E em volta desse castelo, os campos, as casas dos camponeses, etc. O que era o contrato de vassalagem? O vassalo, ou seja, o servo, ele chega no suzerano, que é o dono, e fala assim: olha, eu quero plantar no teu campo, ou seja, o campo é do dono. Quero plantar no teu campo. Eu vou te dar metade da comida que eu consegui. E em troca, você deixa eu usar o campo. E caso aconteça alguma invasão, você me protege, protege a minha família. É claro que às vezes esse valor aumenta, esse valor diminui, mas enfim. Esses eram os termos. Aí o jurado não, o vassalo, perdão. O vassalo jurava sobre a Bíblia e em nome de Deus que faria isso. E o senhor fazia a mesma coisa, jurava sobre a Bíblia em nome de Deus que trataria bem o vassalo. Então, os modernistas eles estão dizendo que esses julgamentos, essas formas de tratamento de honra, baseado na honra de cada um, são sentimentalistas. Ah, ele tá prometendo que vai cuidar do coitadinho. Ele tá jurando sobre a Bíblia. Ai, que fofinho.
E logo depois, esses autores do livro que o Lewis não cita, por respeito, logo depois, esses autores dizem que o sentimento não vale nada. Qual que é o problema disso? Se um juramento é sentimentalismo e sentimento não vale nada, significa então que o juramento não vale. Conseguiram entender? É a mesma coisa que eu falar o seguinte: o Enzo, ele gosta de jogar basquete. Mentira deslavada. E quem joga basquete é pobre. Eu tô xingando o Enzo de pobre. Mesma coisa. Outra mentira deslavada, que eu não sou pobre, não. Na verdade, eu tenho 100 reais na conta. Oh, parabéns pro Enzo, pequeno capitalista. É... Cuide bem dele, senão o Estado já tira de você como imposto de Calma que renda. eu tô em arrumo a 200. Ó, então, você acabou de dizer que os juramentos não valem mais nada. A última vez que isso aconteceu no mundo, na história, havia acontecido na heresia cátara. Os cátaros no sul da França eles diziam que o juramento não vale nada. Então, você tem uma sociedade perante a qual promessas, juramentos não valem nada. Então, eu juro que eu não vou matar ninguém, mas como o juramento não vale, eu estou liberado. Eu juro que eu não vou roubar ninguém, mas como o juramento não vale, já está liberado. A quebra desse juramento gera caos. E qual é a base que eles dizem? Eles dizem que o sentimentalismo deixa os homens fracos. Porque nós temos que lembrar que com a Revolução Francesa foi iniciado um período literário e artístico chamado Romantismo. Alguém se voluntaria para me dizer o que é o romantismo? Ninguém se voluntaria? Triste, esperava mais de vocês. Senhor, espera aí que eu coloquei meu computador para carregar, mas ele não está querendo. Então, enquanto vocês decidem quem vai apresentar o que é o romantismo, eu vou colocar para Eu, carregar. eu, 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 eu sei, é um movimento literário que privilegia as emoções e o individualismo. É isso que eu sei. Beleza, voltei. Ó, Então, Isaac, você ouviu minha resposta? eu ouvi, conseguiu ouvir. Acertou metade, 50%, tá? Vejam, o romantismo, ele inicia-se com um carinha chamado Jean-Jacques Rousseau. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar dele. E o Rousseau, a frase mais famosa dele, quem sabe me dizer? Giovanna tá com a frase na ponta da língua. E nessas horas a frase vai embora e ninguém lembra. O homem O homem nasce livre, a sociedade corrompe. não é livre. Todo homem Ó, nasce o bom. homem é. Desculpa. O homem nasce bom e a sociedade corrompe. Mas a sociedade o corrompe. Isso. Certinho. E por que que o romantismo nasce com esse cara? Porque preste atenção. Eu vou falar uma descrição típica de um filme de romance, de um livro de romance. E os leitores de romance aí, o Enzo, a Giovanna, talvez a Laura, eles vão me dizer se bate com a maioria dos livros de romance. Você tem um cara
que é o personagem principal da história, o mocinho da vez, que é o galã. Esse cara, ele já sofreu muito. Ele perdeu alguém, ou alguém passou a perna nele, ou ele era rico e ficou pobre, enfim, esse cara sofreu muito. Ele tem algum problema familiar, não importa. Ele é alguém que sofre, mas é uma pessoa muito boa. E de repente, assim, surge uma moça, esse cara tenta se aproximar dela, mas leva patada, e vai e vem, ela descobre todo esse valor interior dele. Aí tem mil e um problemas que surgem para os dois não se casarem e no final conseguem. Eu resumi, acho que todos os romances que vocês leram, tá certo? Não, mais ou menos. Mais ou menos, porque no final, algumas vezes o personagem morre, ou ela morre. Não, na verdade não é por causa disso. O último romance que eu li foi O Morro dos Ventos Vivantes, e na verdade o cara, o Heathcliff, é do mal. Colocaram com esse ponto negativo agora. Bom, basicamente, vamos. Eu tinha que trazer. O Enzo, trouxe esse ponto negativo, Enzo. Para que trazer matemática para filosofia, Enzo? Poxa, ó, se você para pensar que o personagem principal é esse carinha bom, que a sociedade chuta ele de lá pra cá o tempo todo, se adequa com a frase. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, esse personagem principal é esse carinha de bom valor moral que é agredido pela sociedade de todos os lados. Então, você tem uma geração que cresceu lendo isso, que agora quer ser esse cara. Entendeu? Quer ser esse cara. Então, essa crítica que esses autores estão fazendo é uma crítica justa, mas eles apresentam a solução errada. É como se fosse o seguinte, é como se o Richard quisesse fazer um bolo, só que ele pega o bolo e ele faz o seguinte, ele engole todos os ingredientes, então ele pega o ovo, come, o chocolate come, vai engolindo tudo, depois ele vai numa montanha russa e acha que dentro do estômago dele vai bater tudo e vira o bolo. Tá errado. É que nem o negócio do beber óleo quente. É, o Richard tá fazendo o bolo errado. Mas aí eu vou falar para ele que ele tá errado. Richard, não é desse jeito que você faz bolo. Eu tô certo nesse ponto. Aí eu falo assim, para você fazer bolo, o que é que você tem que fazer? Você tem que colocar tudo isso dentro de uma máquina de lavar roupa, coloca para bater, depois você tira, deixa no sol por 3 dias, o bolo tá assado, aí você come. Eu acertei, só a crítica, a solução que eu dei tá errada. Que coisa gostosa, que cheiro, gosto de sabão. Bolo de homo. É, Ou bolo de seja, homo do homem. ou seja, a crítica tá certa. Muito sentimentalismo deixa os homens meio afeminados. Mas a solução tá errada. Porque eles dizem o seguinte, não, porque a criança ela tem que reprimir o sentimento dela o tempo todo. Você tem duas situações que surgem a partir disso. Um homem, uma mulher que reprime o sentimento o tempo todo, ou ele se torna um monstro, insensível a tudo, ou é uma pessoa fraca emocionalmente. Que no Brasil nós comumente chamamos de bicha. Adjetivo popular. Ou as duas coisas. Então, você guardar o sentimento o tempo todo não funciona. Tá? A crítica está certa, mas a solução que eles apresentaram está errada. E todo o mundo moderno, todo essa propaganda, é só propaganda. Eles dizem que vai ensinar gramática, mas é só propaganda. E nós percebemos que o mundo hoje é apenas propaganda. Quem nunca já ficou indignado de ver no Burger King ou no McDonald's a propaganda do lanche parecendo uma bola de futebol tão grande e você chega lá é uma bolinha de golfe?
não é? O mundo moderno inteiro hoje é propaganda. Compre mais e economize. É, entendeu? A essência do passado, ela deixou de existir. E tudo isso começou há muito tempo, mas eu vou dar um exemplo só. A Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, vamos ver. O que é que a maioria da população, um homem comum, tinha de bem material antes da Revolução Industrial? Vocês sabem me dizer? Dinheiro? Não. Deixa eu falar. Acho que família, religião e o próprio campo, a subsistência. Isso, basicamente isso. O cara tinha ali a casa dele, a família dele, o campo dele, os animaizinhos dele e a religião. Nossa, mas é muito pouco. Por que é que o homem precisa de pouco? Não estou falando aqui para todo mundo virar cubano, não. Por que é que o homem ele necessita materialmente de não ter muito? Porque vejam, esse homem, ele acorda de manhã cedo, vai trabalhar no campo. Vocês sabem quantas horas o homem medieval trabalhava por dia? 4 ou 5. Hoje a gente tem que trabalhar 15, 16, 17, enfim. O cara vai lá e trabalha, por exemplo, 5 horas. Das 5 da manhã até as 10 horas, por exemplo. Aí ele volta para casa, o almoço está na mesa, porque a mulher está em casa cuidando dos filhos também. Nossa, mas não faltava comida? Não, cara, porque se ele tem um campo produzindo, ele tem a vaca dando leite, ele tem um porco, ele tem uma galinha, você não precisa de mais nada. Convenhamos que, imaginem o seguinte, você tem carne de porco, você tem ovos, uma salada e uma fruta, muitas vezes você nem precisa de arroz e feijão, o almoço está feito. Na Europa não é costume comer arroz e feijão, Que tristeza. mas está feito, o almoço está feito. Então você tem. Não, eu trocaria o arroz e feijão por um belo bife no passado, mas só isso. Agora é 1 da tarde e esse cara já trabalhou, já almoçou. Ele tem a tarde e a noite inteiras para ele. Então o que é que ele vai fazer agora? Ele pode passar um tempo com a família dele, sei lá, leva para o rio, faz um piquenique, nada. Ele pode rezar, ele pode se dedicar à sua alma. Ele pode ter momentos de lazer. Então, por exemplo, ele pode ir para a taverna com os amigos dele, tomar uma cerveja, conversar um pouco. Como nos filmes do Senhor dos Anéis, que nós vimos os hobbits fazendo muito isso, né? Chega o final do dia, tá todo mundo cansado, vai pra taverna, Ô, bebe Isaac, eu fiz cerveja. muito Senhor dos Anéis essa semana. Então, no mundo medieval, o homem, ele trabalha o suficiente. Ele tem tempo para a família dele. Ele tem tempo para Deus e ele tem tempo para ele. Me diz, se todo mundo aqui tivesse tempo de trabalhar bem, passar um bom tempo com a família, um bom tempo com Deus, um bom tempo com você mesmo, não é mais do que suficiente? Não está perfeito? Tá ótimo. Vem a Revolução Industrial e fala o seguinte, cara, mas olha, você tá quase na miséria. O Enzo já foi contaminado pela Revolução Industrial e explico por que agora. Por quê? Por quê? Fale agora. O cara da Revolução Industrial chega nesse homem do campo e fala assim, cara, você tem que ter dinheiro na bolsa. É, Pensou se vem uma tempestade e acaba com tudo isso? é. O problema é, se vem uma tempestade e acaba com tudo isso, o homem do campo, ele é rodeado de vizinhos e amigos, que até ele construir de novo, cada um dá um pouquinho e o cara sobrevive. E se o cara, em vez de fazer essa vaquinha, vai lá e simplesmente ele é isolado de Deus e o mundo, não tem uma boa convivência com os amigos e tudo mais. Como é que ele sobrevive? Então ele já não tem uma vida ordenada, então ele já não tem um lucro bem ordenado, então ele já passa dificuldade. Então, acabou com tudo.
Mas aqui não é o foco. Tô focando no cara de bem com a vida, que era a maioria da população. Entendeu? Esse cara, às vezes ele até trabalha, sei lá, vende alguma coisa na feira, ou arrenda um pedaço da terra. Isso não vem ao caso agora. Mas isso fica na cabeça dele, eu preciso de dinheiro. Então ele passa a trabalhar mais. Agora que ele tem mais dinheiro, o mesmo cara da Revolução Industrial falou o seguinte: não, cara, mas você tem dinheiro agora, você tem que aproveitar. Vamos lá, reforma essa casa, compra roupa nova, compra mobília nova. Ou seja, você coloca na cabeça do homem do campo que cada vez mais ele precisa trabalhar para comprar coisas melhores. Só que o problema não é só comprar coisas melhores, ele tem que manter aquilo. Não adianta nada eu comprar uma Ferrari se eu não tenho dinheiro para manter a Ferrari, para sustentar a Ferrari. Então, esse cara, esse homem do campo que está comprando coisas novas, ele vai ter que trabalhar mais para manter aquilo. E ele fica frustrado, porque presta atenção, esse cara revolucionário falou assim: pensa, se você trabalha mais, você tem mais dinheiro. No futuro você pode ficar mais tempo com a tua família. Da cabeça dele, ele vai trabalhar bastante para no futuro ficar mais tempo com a família dele. Agora ele está tendo que trabalhar o dobro para sustentar tudo que ele comprou. Ele não tem tempo com a família. Ele não tem tempo com Deus. Ele não tem tempo para ele mesmo. Ele não tem tempo com os amigos. Por que é que entre o mundo moderno e a Revolução Industrial, na verdade a Revolução Industrial começou quase junto com o mundo moderno, né? Mas por que é que até ali o século 17, 18, a taxa de adultério, assassinato e roubo era baixa? Porque esse cara, lembra agora que como ele está trabalhando o dobro, ele não tem tempo para Deus, para a família, para os amigos e para ele, certo? Ele não tem tempo para mais nada, ele tem que trabalhar quase o dia inteiro. É, Então a continua. saúde dele, ele não tem tempo de se cuidar, então a saúde dele piora, a taxa de mortalidade aumenta. Como ele não tem tempo para ficar com a família dele, a taxa de adultério aumenta. Como ele não tem tempo para ficar com os amigos dele, ele fica furioso. E para descontar essa raiva, ele bebe mais. Então a taxa de consumo alcoólico também aumenta. E como ele não tem mais tempo para Deus, o ciclo de vícios e pecados dentro dele aumenta também. Resultado, desestabilizou a casa inteira. E ele está frustrado, porque passaram a perna nele. Falaram que ele ia trabalhar mais para poder ficar tempo com a família dele. Resultado, ele está virando um demônio em vida. Entendeste, Enzo? Por que que era preferível que o cara trabalhasse não pelo dinheiro? Eu sei, mas, vamos supor o seguinte: e se Sim. ele for investir lá no mercado financeiro? E se ele o quê? Perdão? Investir no mercado financeiro. Como é que você explica isso? O mercado financeiro, ele surge com a Revolução Francesa. E quando a Revolução Francesa chega, a Revolução Industrial já passou. Então não tem como um cara do século XIV investir em alguma coisa que surge no século XIX. Entendeu? Tá, mas Ô, o Enzo, você parece muito comigo. Sabe tudo, concorda com as pessoas, acerta a questão, mas ainda quer causar o caos, anular a questão e refutar todo mundo, mesmo que você concorde com a pessoa. Ó, fica tranquilo, Enzo, tá bom? Fica tranquilo, eu entendo a sua revolta. Porque eu eu não me tô revoltado, revoltei. não. Eu, Eu não não, tô revoltado, não. Na verdade, eu tô arrumando um jeito pra te refutar. Calma, calma. você é meu irmão, você é meu irmão. Mas enfim, esquece, esquece. Ó, conseguiram entender como o mundo moderno é só propaganda? Yeah? Só propaganda. E, e esse pessoal modernista, eles nos acusam
daquilo que eles cometem. Como o professor Olavo de Carvalho dizia. Tá? Por quê? Porque eles dizem que a emoção, o sentimento, ela tende a fazer com que o homem fique ingênuo. É fácil de passar a perna no cara que é sentimentalista. Essa é a ideia que eles passam. E que até hoje nós pensamos assim. Aquele cara que é que nem o Pee Wee Huggy, é fácil de passar a perna nele. Nós estamos com isso na nossa cabeça até hoje. Então, como você precisa ser um cara que esteja acima da propaganda, tá? Você precisa ser um cara que esteja acima da propaganda, justamente para ninguém passar a perna em você. Você tem que ser um cara que está acima do sentimento. Uma pessoa que está acima do sentimento é o quê? Uma pessoa psicopata. Quase insensível. Que nem falei, monstro. Ó, a abolição do homem, pessoal, ela foi publicada originalmente, deixa eu ver se tem aqui. Caramba, só porque eu pensei. 1944. O que estava acontecendo no mundo na época? Você tinha nazismo, fascismo e comunismo agindo. Qual é a característica em comum que une os três? Ditadura? São todos insensíveis à vida humana. E tudo termina com ismo. Por que que eles são insensíveis à vida humana? Porque você tem que ser um cara que ninguém vai passar a perna em você. E como o sentimentalismo te torna frágil e indefeso, você não pode ter sentimento. Entendeu? Uma pessoa que não tem sentimento não é uma pessoa forte, né? Depende. Que não se abala. Isso se chama fortaleza e é um sentimento. Uma pessoa. Vamos mudar então. Vamos dizer que você não tem sentimento, você é um psicopata. Já é ruim. Mas você não precisa matar uma pessoa. Um Você não- psicopata não é condenado ao inferno por ser psicopata. Ele é condenado por aquilo que a condição de psicopata pode causar. Eu sei. Então, mas Então, por o que eu quero exemplo, chegar é o seguinte: pode falar. um psicopata que não mata ninguém, ele não tem sentimento, mas mesmo assim, ele é uma pessoa boa, pois ele não mata ninguém, ele não faz nada a ninguém. Sim, mas veja, se ele é uma pessoa boa, então ele tem que ter algum sentimento. É isso que tem que encaixar. Se ele é uma pessoa boa, ele tem sentimento. Entendeu? Eu queria falar que o que faz um psicopata virar um assassino é a criação. Por exemplo, tinha um cara que era neurocientista lá, que ele era incrível analisando cérebros, né? Ele pegava o cérebro e falava, esse aqui é um psicopata, esse aqui é não sei o quê. Aí um dia ele foi lá e fez do exame do próprio cérebro, né? Aí ele foi lá e viu que era um psicopata. Aí ele foi lá e ligou pra família e ficou, nossa, caraca, eu sou um psicopata, caramba. Aí todo mundo falou, a gente falou que você era meio esquisito e tal. Aí, só que assim, ele não virou um assassino porque ele não teve nenhum trauma na infância que, sei lá, deixou ele bolado. Aí ele meio que teve uma vida normal, mesmo tendo a condição de psicopata. Exatamente. Mas se ele fica bolado, ele tem sentimento. Presta atenção no segundo. Presta atenção. O que eu acho que o Enzo está querendo dizer é aquela pessoa fria, que tem domínio de si. Exato. Thomas Shelby ou alguém parecido. Mas ter domínio de si não implica no fato da pessoa não ter sentimento. Eu posso muito bem estar dando essa aula com um semblante normal, que nem vocês estão vendo agora, mas por dentro eu estou furioso, eu estou extremamente triste, Tá ou estressado. extremamente feliz, ou seja, só porque eu não aparento nada não significa que eu não estou sentindo nada, tá? E nós já vamos ver como nós devemos
trabalhar com sentimentos. Se nós devemos liberar geral, se deve reprimir geral. Reprimir, nós já vimos que não funciona. Eu gosto de reprimir. Legal. Liberar, nós vamos ver que daqui a pouco também não funciona. E nós temos um negócio chamado virtude. Um negócio chamado virtude. Que eles acham que é emoção, que é sentimentalismo. Então, só porque eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, porque eu não pego uma carteira caída no chão, porque eu sou honesto. Só porque eu sou virtuoso, me acusam de ser sentimentalista. Os meninos aqui vão entender total. Quando querem te apresentar pornografia e você fala, eu não posso, eu não quero, te chamam de marica. É ou não é? É desse jeito. Porque na cabeça deles, virtude é sentimento. E sentimento deixa fraco. E a virtude, como os gregos perceberam 2.500 anos atrás, é a alma do estudo. Nós vimos algumas aulas atrás que o estudo ele tem um sério risco de transformar as pessoas em monstros. Lembram? O problema não é estudar, é quem estuda. Lembra dessa aula? Nós vimos acho que faz umas 3 semanas. E é nesse ponto que eu queria chegar. Aquele que estuda tem que ter virtude. Porque senão, aquela criança que está estudando é um monstrinho fabricante de bomba. Então não é não deixar que ninguém estuda, ou então fazer com que todo mundo estuda, é fazer com que aqueles que estudam sejam virtuosos. Lá que não, eu pode transformar no quê? Depende do ensino que você dá. Davi tinha levantado a mão, pode falar. Desculpa interromper, é que você falou desse bagulho, desse negócio com quem, mano. Eu tô confessado, cara, não fala, senão a tentação vem, mano. Não pode, cara, Boa, eu sou... de boa. Foi só um exemplo rápido, foi a primeira coisa que veio na mente. E aí nós devemos nos perguntar, no fim das contas, o sentimento ele é bom ou não? Depende. Do quê? Depende da quantidade. Bingo! Sentimento, ele é como temperatura Ou sal. ou sal. Esse exemplo é bom. Ah, o sal ele é bom ou ele é ruim? Depende, cara. Depende. Ah, eu tô fazendo um ovo frito e coloco meio quilo de sal, só de cheirar o negócio você infarta, tá vendo? Ou eu Você tô, desidrata. entendeu? Agora é ruim. Agora, tô fazendo um ovo frito, coloco só uma pitadinha para dar um gostinho, beleza, aí é bom. Ou seja, o sentimento depende da quantidade. Então, exemplo. Nós meninos sempre ouvimos aquele negócio clássico, né? Homem não chora. Homens não choram. É bom. Entretanto, existem certas ocasiões que os gregos antigos admitiam que é permitido e certo a um homem chorar. Ai, Oi, Isaac, eu ia perguntar. Homem pode chorar? Quais situações que os gregos admitiam? O Guerra. velório, o velório do pai ou da mãe, do irmão, o nascimento de um filho, retornar para casa depois de 10 anos em guerra. Tipo, emoções dignas, né? Sim. Porque eu não estou dizendo o seguinte, me dei uma martelada no dedo, então eu vou chorar. Não, aí também não. Não, morde a língua. Mordi a língua, eu vou chorar. Não. Para coisas pequenas, esquece. Não chora. Mas para aquilo que é digno, você tem jeito. Eu também não choro também. Entendeu? Essas crianças do projeto Lebensborn, eu vou falar rapidinho o que é ele, para vocês terem uma ideia. Tá? Lembra que eu falei que você retira totalmente o sentimento e transforma as pessoas em monstros, não é? Aham.
o Heinrich Himmler, que era o secretário de Hitler na Segunda Guerra, secretário-geral, ele criou esse projeto Lebensborn em 1938 ou 39, não lembro. E eles queriam criar a raça pura através da eugenia, que é o controle genético. Então, o que é que eles faziam? Eles invadiram a Polônia, Estônia, e no caso a Alemanha, que já era deles, e pegaram todos os homens que eram altos, fortes, loiros e de olhos azuis, e enviaram para uma fábrica lá na Alemanha. Nisso, eles pegaram todas as mulheres que tinham a mesma Genética. genética, mais ou menos isso, que batiam e enviavam para lá. O que eles faziam lá? Você cruza esses dois, nasce uma criancinha que tem uma genética boa, vai ficar forte, vai ficar alto, vai ficar de olho azul. Depois você pega essa criancinha e coloca num centro de adoção. Ou dá para alguém do partido, enfim. Ou seja, o que você está fazendo aqui, basicamente, é tentar transformar o ser humano em um objeto de fábrica. Senhor, nesse mês nós rendemos 300 bebês. Não é suficiente, aumente a meta de produção para 500. É a mesma coisa. Então, até que nível o ser humano pode chegar quando você reprime totalmente sentimento? Não, sentimento é ruim, você não pode ter sentimento. Você tem que ser insensível. A Primeira e Segunda Guerras Mundiais são exemplos. São exemplos. Bons exemplos. E o sentimento e a razão, como o Enzo me falou, são como sal, né? Eles são que nem um facão. O facão, ele é bom ou é ruim? Depende da forma que for usado. Se for pra cortar cana é bom, mas se for pra enfiar no bucho do coleguinha é mal. Então, a foto não abriu, mas um açougueiro é maravilhoso ele usar o facão. Já pensaram se o açougueiro tivesse que cortar a carne com a mão, só desmembrando o boi com a mão? Uma colher. Ele com uma colherinha lá. Não ia dar Vai certo. demorar 1 hora pra cortar o quê? 5 centímetros. Agora, para um assassino, aquilo é horrível. E isso, aí já tem gente que vai falar assim, mas isso é você relativizar a verdade, né? Porque aí você está me dizendo que o facão, ele não é bom e também não é ruim. Não, eu não estou relativizando a verdade. Eu estou evidenciando o pecado original. O facão é feito de quê, Enzo? Aço. E o Inox. aço é o quê? Ferro. O minério. O minério é bom ou ruim? Bom, É bom, porque tudo que Deus fez é bom. Ele pode se tornar ruim se o homem transformá-lo em algo ruim. Um reator nuclear, se for para gerar energia, top. Se for para explodir uma cidade como se fosse uma maquete, é ruim. Um lápis. Um lápis é bom. Mas se você dá na mão do John Wick é ruim. Exatamente. Ó, e para nós conseguirmos transformar essas coisas boas em melhores ainda, né? Ser um pouquinho otimista agora. Nós temos que ordenar a razão e sentimento em duas etapas para chegar na terceira. Primeira etapa, nós ordenamos o sentimento. O que é ordenar o sentimento? É basicamente o seguinte. Enzo, me fala uma coisa que o senhor não gosta de fazer. comer camarão. Não, pô, me fala uma coisa tipo, não gosto de arrumar minha cama, não gosto de varrer o chão, alguma coisa Arrumar assim. armário. Arrumar armário, beleza. É dia da faxina. A mãe do Enzo olha e fala assim, Enzo, por favor, arruma o armário da cozinha pra mim. Ele fica furioso de raiva, aquela raiva cresce dentro dele. Armário da cozinha tá tudo bem, o problema é armário de roupa. Então estamos juntos. Ó, o Enzo tem duas opções aqui. Ele pode explodir de raiva, ou ele pode olhar e falar assim, tá, mas é certo.
eu arrumar o armário? Ah, é certo, minha mãe pediu, ela tá fazendo ajuda. É bom eu arrumar o armário? Bom, vai ajudar. E tem alguma verdade nisso? Ou seja, é justo? É certo, que nem eu falei? É, tem uma verdade nisso. Então você se contém, raivinha, volta. Alegria, assume o controle. Vai lançar Divertidamente 2, né? Vamos entrar no clima. Raiva, solta os controles. Alegria, Enzo, abre um sorriso nesse rosto e comece a cantar como São Francisco e chame as borboletas para o quarto e os passarinhos. Não, exagerei, não é? Mas Me enfim, parece deveras suspeito isso daí. ó. O Enzo vai virar uma princesa da Disney. Oh my god! Então, primeiro passo, ordenar o sentimento. Antes de você fazer alguma coisa com aquele sentimento, é pensar, isso aqui é justo? Ou seja, é bom? É belo? É verdadeiro? Essas três perguntas. Você começa a pôr ordem na casa. Depois, é utilizar a razão de uma forma honesta, de uma forma reta. Por exemplo, eu posso, quando nós vamos estudando, nós vamos adquirindo conhecimento, sim ou não? É. Sim. E eu poderia, por exemplo, quando algum superior meu me dá uma bronca, eu poderia utilizar de todo esse conhecimento e virar o jogo, mesmo eu estando errado. Mas isso é errado. Eu estou sendo um sofista, eu estou sendo apenas retórico. Ou seja, utilizar a razão de forma ordenada, certo? Quando você ordenou o sentimento e está usando a razão de uma forma reta, de uma forma correta, você começa a moldar o seu caráter. E essa questão de ordenar o sentimento varia de temperamento para temperamento. Por quê? Imagina o sanguíneo. Filho, vai arrumar o armário. O sanguíneo ele pode até ir, mas em um determinado momento ele esquece de arrumar o armário e para. Então o que é que ele tem que fazer? Ele tem que manter a atenção, ele tem que ordenar a atenção para aquele armário. O fleumático, filho, vai arrumar o armário. Não quero. Ou seja, qual que é a tendência do fleumático nessa hora? Inércia. Não quero ir arrumar o armário. Estou bem aqui. Vamos vencer essa inércia, vamos vencer essa preguiça e vamos arrumar o armário. E ficar até o final. O colérico. Não explodir de raiva e virar. Não. Controla essa raiva e vai arrumar aquele armário. Na hora que você falou colérico, eu já dei uma explosãozinha aqui, tá? Só pra deixar um pouquinho aqui. Pode continuar a explicação, vai. Estamos juntos. Meu segundo temperamento é o colérico. Meu aporte, enfim. E o melancólico? Ah, tudo sou eu nessa casa. Sempre eu, sempre eu. Ou seja, essa tendência à vitimização. Melancólico. Para de se vitimizar, ok? Se inspire na alegria contagiante do sanguíneo. Não na tensão dele, mas na alegria. Ó, em minha defesa, que eu sou sanguíneo e melancólico, não é que eu não esqueço de arrumar o armário, é que meu foco muda, porque eu vou arrumar o armário, mas primeiro eu tenho que resolver um negócio. Então não é que eu esqueci. Eu só achei mais interessante primeiro arrumar aquele outro negócio. Sim, eu entendo. Mas veja que esse fato de, mãe, é que eu ia fazer outra coisa, é uma forma de manifestar orgulho. Por quê? Minha mãe mandou eu arrumar o armário, mas eu acho que primeiro eu tenho que arrumar a cozinha. Entendeu? Fique tranquilo que eu passo pela mesma situação quase todos os dias. Então, estamos todos juntos aqui, tá? Estamos trilhando esse caminho juntos. Ok, senhores? E bom, não tem mais honra, né? Porque o caráter, ele é um requerimento para você chegar na honra. Já que você não tem mais honra nenhuma, os sacrifícios que eram feitos no passado, eles não são feitos mais pela honra, pela minha honra.
ou pela honra de alguma coisa, pela honra de alguém. Esses sacrifícios, eles têm que ser feitos por alguém, por alguma pessoa tocável, tangível. Quem é esse alguém? O Estado. O que é que nós mais vemos nos relatos das fileiras alemãs e russas na guerra? Você já viram algum filme de Segunda Guerra Mundial sobre os alemães ou sobre os russos? Eu já vi um pianista, um menino de pijama listrado, já li à noite e um psicólogo num campo de concentração. O que nós podemos ver em quase tudo isso? Os soviéticos mandando os soldados deles. Vamos, morram por Stalin, aqueles que voltarem serão fuzilados. Ou seja, já que você não tem honra, já que esse sacrifício não é pela honra, ele tem que ser por alguém, então é por Stalin. Os alemães, vamos morrer pelo Führer. Estão entendendo o nível? Que não é só você tornar a pessoa um monstro. Você não traz mais à memória dela que sacrifícios honrosos existem. E a honra não existindo não é só questão do sacrifício que vai embora. A questão de valor moral também vai embora. Ô, Isaac, Diga, mas isso não é programação neurolinguística? em que sentido? Não entendi a pergunta. Não era feita uma espécie de lavagem cerebral nas pessoas? Lógico, pelo amor de Deus. Você pegar uma criança de 4 anos e passar 20 anos na cabeça dela, ensinando tudo isso aqui que eu tô falando, que o Lewis está falando, quando ela tá indo para a guerra, na cabeça dela, ela tem que ir morrer pelo Hitler. Tá me entendendo? É uma lavagem cerebral. Feita exatamente do jeito que eles querem. E essas pessoas, elas não estão conscientes de que é tudo propaganda. Elas estão achando que é tudo real. Entendeu? Não é exatamente uma lavagem cerebral, seria mais uma bagunça cerebral. É verdade. Lavagem seria para deixar limpo, né? É uma, como que eu poderia dizer? Uma estragada cerebral, uma injeção de podridão dentro do cérebro daquela criança. E é um processo natural, gente. É um processo natural. Ah, poxa vida, falta uma veia. Eu vou tentar reiniciar a página e enquanto isso, porque a partir daqui vai ficar um pouquinho engraçado, mas enfim. É um processo natural, tá? Que a razão gera emoção. Como assim? Vejam que eles nos diziam, eles nos diziam que nós devemos abandonar a emoção pela razão, certo? Era o que eles diziam. Porém, imagine um pai que está furioso porque o filho está cheio de vícios. Esse pai que está furioso, ele tem que pensar de que forma ele vai curar esse filho. E depois que ele chegou na conclusão, ele é orgulhoso, então vou ter que trabalhar a humildade dele. Ele é preguiçoso, então vou ter que trabalhar a fortaleza dele. Quando ele encontra a solução, ele precisa de alguma emoção para trabalhar. Então, por exemplo, se esse filho é preguiçoso, se o problema é na preguiça, ele tem que chegar no filho como? Ô filho, vamos lá, hoje você vai consertar o carro com o pai. Pai, eu tô cansado. Não liga pro cansaço, não. Vamos. Ele tem que chegar com uma Vou capinar um fortaleza. lote, bater uma laje. Como? Capinar um lote. Ele tem que chegar com a fortaleza dentro dele. Se o filho é um covarde, filho, ó, pega essa carabina aqui, hoje a gente vai caçar um urso. Mas, pai, eu posso morrer. Não, fica tranquilo. Eu tô aqui, eu protejo você. Só confia em mim. Ou seja, se ele é covarde, você já chega nele corajoso, inspirando coragem. Então, pensa
esse pessoal revolucionário, a cabeça deles. Vamos recapitular. Não, eles não podem ter sentimentos. Eles não podem ter sentimentos. Porque se eles têm sentimentos, eles vão pensar. Nós vimos na aula passada ou retrasada que a filosofia começa pelos sentidos externos, ou seja, pela percepção, pelo sentimento. Eles não podem ter sentimentos para eles não pensarem. Então, fala para eles que é só a razão, porque eles vão ficar uns monstrinhos inteligentes que vão nos ajudar. Mas, quando eles percebem que se você pensa, você volta para o sentimento de novo, você tem que fazer com que uma forma que o sentimento seja esquecido. Então, pessoal, esquece a razão. A razão é má, ela é ruim. Deixa os livros de lado. Chegamos na década de 60, chegamos os hippies. E aí, irmão? Aquele carro do filme do Carros, né? E aí, irmão? E aí, irmão? Faz amor, bro. Uma gasolina orgânica, bicho. Exatamente, cara. Eu tava tentando lembrar da frase, você lembrou. Ou seja, os primeiros 40 anos. 40, acho que sim. Os primeiros 40 anos do século passado. Só a razão. Larga o sentimento. A partir da década de 40, esquece a razão, cara. O importante é o que você tá sentindo. É o estágio de desmoralização. Exatamente. E agora que você recusou a razão, ou seja, primeiro você recusou o sentimento, agora você está recusando a razão. Agora que você recusou a razão, você chega no último estágio, na última coisa que seria possível recusar, que é o desejo, o instinto. Ou seja, dude, make love, don't make war. Seja parceiro, faça amor, não faça guerra. Como que é? Imita aí. Fala de novo. Dude, make love, don't make war. O que é isso? Parça, faça amor, não faça guerra. Todo mundo já ouviu essa frase alguma vez na vida. Na verdade, Eu já vi correção. no filme, eu já Não, vi no não é, filme, eu já vi no filme. não é parça, é bicho, entendeu? Você tem que usar o vocabulário correto, Isaac. É É verdade. bicho. Eu mirei no hippie, acertei no carioca. Mas enfim. Ô, Isaac, eu não sei se já viu um filme chamado MIB, Homens de Preto. Ah, já, Aí, só o início, só o início. aí tem um terceiro que chega um alienígena lá do mal. Aí era na época hippie, sabe? Aí tinha um hippie, aí ele foi perguntar um negócio pro hippie, assim. Aí ele não gostou, aí foi falar mal com o hippie, aí o hippie. Não, faça amor, cara, faça amor, paz e amor. Aí ficou tudo sem entender. Só que tem um negócio, pessoal. Na cena lá, eu lembro que falaram assim, faça amor, não faça guerra. Aí ele foi lá e respondeu, eu prefiro fazer os dois. Gênio. Ó, só que tem um pequeno detalhe, que esse pessoal revolucionário não percebeu também. Os instintos também precisam da razão. Vou contar uma história para vocês que era comum na África do Sul, sim. Quando os caçadores eles queriam pegar macacos na África do Sul, como é que eles faziam? Eles tinham uma cumbuca, Eu sei. que ela era feita de uma forma. Então eles tinham essa cumbuquinha e dentro da cumbuca tinha uma banana. Colocava na árvore. O macaco enfia a mão nessa cumbuca e pega a banana. Se ele pega a banana, se ele fecha a mão, ele não consegue tirar a mão. Para tirar a mão dessa cumbuca, dessa gaiola, ele tem que soltar a banana. Ou seja, você tem dois instintos brigando: o comer ou o ficar vivo. O macaco tem como fazer as duas coisas, nesse caso? Não. Ou seja,
Até o macaco precisa escolher entre os instintos, caramba. Até o macaco precisa. Então, se o macaquinho precisa escolher qual instinto que ele vai seguir, por que é que o ser humano não precisaria? Porque nós temos que lembrar que o ser humano ele também tem instinto. Ele tem uma parte animal dentro dele. Tá? Mamago. E entretanto, como nós vimos, essa razão. Agora que eu tô olhando, eu acho que eu tô repetindo esse slide. Tá repetindo mesmo. É, só o cara que foi preso, né? Mudou a temática. Ou seja, deixa eu ver se chegamos no. Não, não chegamos no último. Ou seja, você renegou o sentimento para as pessoas não pensarem certo. Aí, para as pessoas pensarem errado, você fala que tem só razão. Mas quando elas pensam, elas voltam para o sentimento. Então elas não podem mais pensar. Então você renegou o sentimento, você renega a razão também agora. Você chega no instinto. Mas o instinto também precisa da razão. E tem um instinto que é o instinto de poder, de dominação. E um carinha chamado Francis Bacon, ele fala que o knowledge is power, conhecimento é poder. Entretanto, senhor Bacon, knowledge isn't power. O conhecimento não é poder, eu não tenho que saber as coisas para dominar. Tem que conhecer as coisas para conhecer a verdade e ser liberto por ela. Exemplo de dominação. Nós sempre ouvimos que o homem ele tem que dominar a natureza, certo? Mas esse dominar a natureza é como John Patterson ou como José de Anchieta? Para quem não entendeu o que eu falei, em 1896, na África do Sul, aconteceu um caso em que dois leões machos atrapalharam a construção de uma ferrovia. Como que eles atrapalharam? Basicamente comendo os operários. Eles mataram mais de 30 pessoas em um período de alguns dias. Suave. Se eu não me engano, tem um filme sobre isso, né? A Sombra e a Escuridão, não é? Tem, e quem assiste o filme vai infartar. Quem tem coração fraco, não vejam. Ainda Tá bem bom? que eu tô forte. Me dá Como que é o o nome nome do filme? desse negócio aí que eu vou assistir. E por que que eu falei como o John Patterson? O Patterson foi o responsável pela construção da ponte. Ele era um coronel britânico que matou esses dois leões. Mas ele era osso duro de roer. Vê se entenderam, né? Era osso duro de roer. Era duro de matar. Duro na queda. Os bichos simplesmente se recusaram a morrer. Ou seja, quanto mais o homem moderno fala, eu domino a natureza, mais ele não domina. Quanto mais, por exemplo, vamos tomar um exemplo breve. Nós temos relatos de furacões, terremotos, tsunamis e ataques de animais. Nos últimos 100 anos ou dos últimos 400 anos? 500 anos. Acho que dos 100 anos, eu Sem acho. brincadeira, eu não conheço um único relato de ataque de leão antes do século XVIII. Relatos assim de catástrofe natural, eu só me lembro do Império Romano, que aconteceram alguns ali na Idade Média, outros. Mas é só você olhar para o mundo moderno hoje que você encontra um monte de exemplos.
América Central, Estados Unidos, então, nem se fala, né? É que nem rotina. Meu pai, a gente tá entrando em qual mês? Junho, meu filho. Ah, é o mês do tornado, né? É, exatamente. E no verão, é o tempo do calor? Não, meu filho. Verão é tempo de tsunami. Daqui a pouco estão falando assim já. Não era verão, tempo do calor, inverno, tempo do frio, não. Verão é tsunami, inverno é tornado. Daqui a pouco estamos assim. Depois tem terremoto, maremotos, etc. Ou como José de Anchieta. José de Anchieta, pessoal. Vocês já leram a biografia dele? Sim. É fantástica. É incrível. Você olha, você lê o livro e você é impossível você odiar os portugueses e os jesuítas quando você lê a biografia desse homem. Duas coisas. Nós temos que ler a história de apenas duas coisas para passar a amar os portugueses e os jesuítas. Nós temos que conhecer a história de Santo Inácio e os jesuítas. Primeira coisa. E depois conhecer a história de São José de Anchieta. Quando você conhece essas duas coisas, se torna impossível odiar os portugueses ou os jesuítas. Um único exemplo. Não sei se é do conhecimento de todos, mas na Europa não existe floresta tropical. Então, quando os portugueses chegam aqui, é como se nós estivéssemos chegando num planeta novo, com uma vegetação totalmente nova, animais totalmente novos, frutas totalmente novas. Gente, pelo amor de Deus, cacau não tinha. Só tinha aqui na América. Café só tinha aqui na América. Onça, tamanduá, preguiça, mamão, O caramelo. banana, só tinha aqui. Olha, José, olha essa fruta que eu achei, ela é amarela. Não come que você pode morrer. Já não bastou o Fernando semana passada, meu filho? Mas, José, a gente tem que saber se vale a pena. Então tá, taca água benta. Você come primeiro. Amanhã eu vou provar. Se tu não morrer até amanhã, eu como. Ó, tamo indo dormir hoje à noite. Aí, por favor, vê se não vai sair pra ir no banheiro de madrugada. Porque ontem o Manuel inventou de fazer isso e não tem mais Manuel hoje, tá me entendendo? Então, Eita. pensa o quanto de risco essas pessoas passaram para que hoje nós reclamássemos de que na igreja não tem ar-condicionado. Virou carne. Estão entendendo? Eu acho que a onça, quando via os portugueses dormindo em redes, falou assim: "Oh, entrega delivery do açougue." Para que hoje, quando nós vamos na igreja, nós olhamos e falamos assim: "Nossa Senhora, você não está demorada. Tá quente. Tô aqui de pé." Eu preciso colocar sopa no varal. Esse padre demora. É, exatamente. Já aconteceu. Os jesuítas, boa parte deles andava descalço. É, né, meu filho? Tu não anda descalço nem no piso da tua casa. Nossa, se minha avó ouvir isso, ela vai ficar nervosa, mano. Se a minha avó ouvir isso, ela vai voltar no tempo e vai falar: Veste o chinelo! O chão tá sujo, eu não quero pé sujo no meu sofá. Aí o jesuíta olha, que sofá. Enfim, dominar a natureza, você não tem que dominar como um tirano, como o homem moderno pretende. Você apenas tem que ser santo. Mas não, o homem moderno quer dominar tudo. E dominar a natureza inclui a natureza humana. Então você tem que dominar a genética, você tem que dominar a educação, e você tem que dominar a propaganda. O que é que nós mais vemos hoje em dia? Alterações genéticas, educação de péssima qualidade e propaganda.
Sim ou não? Sim. Sim. Só que antes não dava pra pular propaganda. Antes não tinha um botão de pular anúncio, ficava meio difícil, né? Exatamente. Quem dera se pudéssemos pular essas propagandas. E nós vimos semana passada que a igreja, ela é a resposta para todas as perguntas do homem. Tudo que o homem quer e que ele precisa, por exemplo, paz, segurança, conforto para a alma, etc., a igreja tem. Então, já que a igreja responde tudo, nós vamos mudar a pergunta. O que isso significa? Nós vamos mudar os objetivos do homem. E olhem só, se não vale o sentimento, se não vale a razão, se vale o desejo, nós chegamos nessa frase que nós já ouvimos várias vezes. Ai, o que vale é a intenção. Os fins justificam os meios. São Bernardo Claraval falava há 1000 anos atrás. São Bernardo Claraval já dizia que o inferno está cheio de boas intenções. É que nem, por exemplo, assim, ai, eu queria, assim, o Enzo sofreu um acidente de moto na minha frente, tava morrendo ali. Só eu sofro, né? Eu queria ajudar o Enzo, cara, mas eu tava atrasado pro banho do Jorge, então eu tinha que levar o meu bichinho no banho. Não ia nem dar tempo, eu ia perder o horário. Mas o O que Enzo, qualquer coisa é só enfaixar só. É só o Enzo também, né? Ou pode ter outro Enzo aí. que importa é a intenção, eu queria ajudar ele. Ainda é o que mais tem, o Davi, hoje em dia. Ah, o Vitor, nossa, passou furacão lá perto da casa do Vitor, ele perdeu tudo. Mas eu não posso ajudar ele agora. Semana que vem tem jogo do Corinthians, eu já gastei o dinheiro no ingresso. Não posso vender ingresso, poxa, é jogo. E outra, eu já tô sofrendo também, o time tá ruim mesmo. Mas o que importa é a intenção, o que importa é a intenção. Ou seja, moral da aula inteira. Vamos ficar com aquilo que o Luiz falou. Ordena o sentimento, utiliza a razão certo e molda o caráter. É isso. É o resumo do livro inteiro. Ordena o sentimento, pensa e forma teu caráter. Sim ou não? Sim. Sim. Vocês me desculpem, eu participei de muita palestra quando era mais jovem da renovação carismática, então tem esse costume. Sim ou não, igreja? Sim. Glória a Deus. Sim, aleluia. Uma salva de palmas. Pode falar, Giovana. Ordena sentimento e o quê? Ordene os sentimentos, utilize retamente a razão e molde seu caráter. Uma dúvida, senhores? Fechamos aqui? Sem dúvida. Você explicou bem explicadinho, então não tem dúvida não. Esse era o Mas o Enzo objetivo. tá cheio de dúvida, o Enzo não entendeu praticamente nada. Ah, Enzo, Enzo, Enzo. Eu não. Enzo de Deus. De Opa, novo, pessoal, Enzo. boa noite. Acabei de chegar aqui. Ordem sacerdotais, tava com muita Ó, saudade. Roseli, tô brincando, acabei de chegar aqui não, gente, tô desde o começo.